E meu microfone não estava ligado. Né? Começamos da melhor forma. É um prazer tê-los aqui novamente assistindo o nosso programa. Já estamos quase terminando o assunto, o tema, que é limites. E hoje é o penúltimo sábado que nós estaremos abordando esse assunto. Nos 3 sábados passados, nós já tínhamos abordado. O primeiro sábado foi uma explanação, um resumo, uma pincelada sobre esse assunto. No sábado seguinte, nós falamos sobre limites físicos. No sábado passado, falamos sobre limites mentais. E hoje, nós vamos falar sobre limites emocionais. Você pode deixar o seu comentário, claro, né? No YouTube, você que está nos acompanhando. E em nome de Jesus, fique à vontade. A gente vai começar a falar sobre o nosso tema de hoje, agora. Tá certo? Primeiro de tudo, o que são os limites emocionais, né? Para que eles existem? Os limites emocionais, eles existem, como o próprio livro, né, fala. Se você não sabe que livro é esse, a gente vai estar colocando a imagem aqui para vocês darem uma olhada. Limites emocionais nos ajudam a lidar com os sentimentos e a nos libertar das emoções prejudiciais a outras pessoas. A gente vai estar dando uns exemplos daqui a pouco para você entender um pouco melhor essa afirmação. Existe um pensamento de que não há limites na área da emoção, desde que eu não transforme o sentimento em atitude. Ou seja, existem algumas pessoas que acham que não tem nada demais em você alimentar tal sentimento, você alimentar tal emoção que você tem, desde que você não pratique aquilo. E isso não poderia estar, tal afirmação não poderia estar mais longe da verdade. E já já a gente vai descobrir por quê. Outro pensamento errôneo e similar ao anterior é aquelas pessoas que dizem, não, eu não tenho culpa ou eu não tenho controle do que eu sinto. Eu apenas sinto e pronto. É verdade que nem sempre temos controle do que sentimos, mas o fato é que podemos a cada dia aperfeiçoar mais o controle das nossas emoções ou sentimentos. Ainda existe um pensamento entre as pessoas, e novamente repito, né, eu não estou nem focando nas pessoas que não são cristãs, eu estou focando nas que se dizem cristãs. Um pensamento de que nós não temos culpa, nós não temos controle do que nós sentimos ou pensamos. E isso não é verdade. À medida que eu me aproximo de Deus, à medida que eu me alimento da sua palavra, à medida que eu encho a minha mente das coisas que vêm do alto, a minha mente ela vai se tornando cada vez mais cativa a Deus. Então, se eu ando ocupado demais com as coisas de Deus, consequentemente, eu não vou ter tempo para as coisas do diabo, para as coisas do inimigo, porque a minha mente já está sendo cheia das coisas de Deus. Então, não é que eu nunca mais vou pensar ou ter algum sentimento ou ter alguma emoção que não agrada a Deus, vamos dizer assim. Mas eu vou passar a conseguir controlar mais o que eu sinto, o que eu penso, as minhas emoções, tudo por conta de um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Ou nós controlamos as nossas emoções, ou elas nos controlam. E acredite, muitas vezes, quando elas nos controlam, é para nos destruir. Então, sim, existe sim a possibilidade, existe a chance de você, de eu e você, conseguirmos controlar o que nós
o que nós sentimos, o que nós pensamos, as nossas emoções. Nós sempre vamos conseguir isso? Não, nem sempre, né? Humanamente falando, né, vão ter momentos em que, inevitavelmente, vem à nossa mente, vem ao nosso coração determinado pensamento, determinada emoção, determinado sentimento que nós não gostaríamos de sentir, né? Sentimos porque, enfim, temos uma natureza caída e, por isso, precisamos de Jesus todos os dias, né? Eu preciso de Jesus todos os dias, você precisa de Jesus todos os dias, né? Mas o fato de que, vez ou outra, a gente não consiga ter total controle do que sentimos e das nossas emoções, não significa que eu não consiga em momento nenhum controlar. Eu consigo. Posso não conseguir sempre, mas eu posso conseguir, em boa parte das vezes, filtrar, controlar o que eu sinto, o que eu penso, as minhas emoções, por causa do meu relacionamento com Deus. Que, repito, quanto mais próximo, quanto mais íntimo o meu relacionamento com Deus, mais eu consigo ter controle sobre determinadas emoções, determinados pensamentos, determinados sentimentos. Eu posso até evitar sentir ou pensar certas coisas. Sim, eu posso. E aqueles sentimentos que mesmo assim eu não consegui evitar, ainda assim, eu posso não conseguir evitar ele, mas eu tenho controle sobre ele. Novamente, a partir de um relacionamento íntimo com Deus. Você que tem Bíblia, se puder abrir em Mateus, capítulo... Vamos ver aqui. Mateus, capítulo 5, versículo 27. Mateus, capítulo 5, versículo 27. Vou ler aqui na minha versão, pode ser um pouquinho diferente da versão de vocês, mas vamos lá. Diz assim, Mateus 5, 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, aqui nós não temos um exemplo melhor do que esse sobre a questão dos nossos sentimentos, as nossas emoções. Você não precisa praticar tal coisa para que ela seja pecado. Só o fato de você alimentar aquilo dentro de você, no seu coração, você já pecou. Essa é a verdade. Ah, mas eu não consigo ter controle do que eu sinto, do que eu penso. Já falei sobre isso, mas tudo bem. Vamos falar de novo, vamos voltar aqui à fita. A partir de um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus, você pode, sim, ter controle do que você sente, dos seus pensamentos, das suas emoções. E mesmo aquelas coisas das quais você não conseguir se livrar, você vai conseguir pelo menos controlar elas. E não elas controlarem, baixou cebolinha agora, controlarem você. Claro que nesse versículo, né, o exemplo que está dando é a respeito do adultério, mas isso se aplica a qualquer área da nossa vida. Então, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério em seu coração, né? Então, vamos deixar de lado um pouquinho essa questão do adultério. É qualquer coisa que vá contra a vontade de Deus. Qualquer sentimento, qualquer pensamento, qualquer emoção que é contrário ao coração de Deus e você alimenta aquilo dentro de você, você já está pecando. Você não precisa botar a mão na massa, você não precisa transformar aquilo em uma atitude para só então ser pecado. Não é isso que Jesus ensinou para a gente na sua palavra.
A Loide está assistindo a gente. Abraço, Loide. Deus te abençoe. A grande apresentadora aqui da Web TV. E os limites emocionais também existem para proteger a nós e aos outros. E como isso é verdade? Porque eu tenho sentimentos, eu tenho pensamentos, eu tenho emoções que muitas vezes podem ser prejudiciais se forem transformados em atitudes. Prejudiciais para mim e prejudiciais para outra pessoa. Por exemplo, né, a outra pessoa ou as outras pessoas às quais esse meu sentimento está direcionado, né? Essa minha emoção, esse meu pensamento. Então, os limites emocionais, eles existem, como o próprio nome já diz, né, para que haja um limite, para que você não alimente dentro de você aquelas coisas que não é para você alimentar. Sentimentos, emoções, pensamentos, olha, é como se Deus estivesse dizendo, olha, é melhor você pensar só até aqui. Né? É melhor você você procurar alimentar apenas esse sentimento, né? Ou tal sentimento. É melhor você botar um limite nessa emoção. Então, esses limites que Deus estabelece é para nos proteger. Então, é criado um equilíbrio na nossa vida como um todo. E, consequentemente, a nossa vida espiritual, ela tende a melhorar, né? Então, é criado esse limite, né? Esse limite ele é estabelecido também na área emocional. E quando nós respeitamos esse limite, nós nos protegemos e protegemos as outras pessoas também. Ah, mas eu não tenho culpa do que eu sinto, né? Repito, muitas pessoas dizem isso. E eu novamente falo, nem sempre isso é verdade. Vamos lá, vou ficar repetindo isso até o final. Nem sempre nós temos controle do que sentimos, do que pensamos. Eu sei disso. O pensamento vem. Não tem como você, né, criar uma barreira e, pô, não vou pensar isso, né? O sentimento vem, o pensamento vem, algumas emoções, né, vêm, apenas vêm. E ok, existem vezes que nós não temos como evitar. Apenas vem o pensamento, vem o sentimento e pronto. Mas vou ficar apertando essa tecla até o final do programa de hoje, mas isso não significa que nós não podemos ter controle. Nós podemos, sim. Quem sabe você pode não evitar. Você pode não conseguir evitar certos pensamentos, certos sentimentos, né? Você pode não conseguir evitar. Mas mesmo que você não consiga evitar, uma coisa é certa. Você pode ter controle, você pode controlar esses sentimentos, essas emoções, e não eles lhe controlarem. Ó, falei certo agora. Controlarem, não controlar. Controlarem. Controlarem. Né? Deu para entender? Muitas vezes, aquilo que nós sentimos é apenas resultado de algo que alimentamos dentro de nós mesmos. Essa é outra verdade que para muita gente pode ser um pouco difícil de entender. Tem gente que fala que age por impulso. Poxa, eu fiz isso por impulso, né? Não foi porque eu quis. Nem sempre isso é verdade. Às vezes, aquela pessoa já vinha alimentando algo relacionado dentro dela que em determinado momento acabou explodindo em uma atitude. Então, nem sempre, do nada, amanheceu o dia, eu fiz isso por impulso. Né? Nem sempre. Aquela pessoa já pode ter vindo alimentando aquilo dentro dela para ter chegado ao ponto que chegou. O clássico exemplo é a pornografia. Eu vou usar esse exemplo que ele é um exemplo meio extremo, mas é bem verdade, né? A pessoa que acabou, sei lá, caindo na fornicação, né? Sexo antes do casamento, ou sei lá, não sei.
O que que acontece? Essa pessoa, ela pode ter dito, poxa, eu agi por impulso, não foi porque eu quis, né? Foi no calor do momento, foi na hora. Nem sempre isso é verdade. Ela pode ter alimentado aquilo por um tempo, mesmo sem ela perceber. Ela alimentou aquele sentimento, foi alimentando aquela vontade, até que chegou num ponto em que não deu, né? Então, todo sentimento, todo pensamento, ele resulta em uma ação, né? Tudo que nós fazemos passa primeiro pela nossa mente. Nós pensamos e depois nós transformamos esse pensamento ou esse sentimento em ação. Então, muitas das vezes que nós agimos de determinada maneira, não é por impulso, é porque em algum momento nós já vínhamos alimentando aquilo dentro de nós. Poxa, soquei a cara do meu colega, mas eu soquei a cara dele por impulso, não foi porque eu quis. Será? Ou você já vinha alimentando, né, uma certa raiva, uma certa rixa, já vinha alimentando algo dentro de você em relação àquela pessoa ou a alguma outra? Entende? Então, muitas vezes nós alimentamos dentro de nós antes de transformar aquilo em uma atitude. A pessoa diz que não tem culpa de sentir o que sente. Por exemplo, sentimentos imorais em relação a outra pessoa, sendo que ela, vez ou outra, costuma consumir conteúdo pornográfico. Outro exemplo, né, também seguindo a mesma linha, ainda falando da pornografia, mas eu caí no pecado da masturbação de novo, né? Por impulso. Não existe isso. Aí você vai olhar, você vai conversar com a pessoa e ela acaba revelando para você que vez ou outra ela consome, meu português aí está maravilhoso. Consome conteúdo pornográfico. Então ela já vinha alimentando isso dentro dela. Ela vinha alimentando e em determinado momento transformou esse sentimento que ela alimentou em uma atitude. O livro Campo de Batalha da Mente fala muito bem sobre questões como essas. Existe um processo de desintoxicação da mente e, como todo processo, pode ser longo e doloroso, né? Eu gosto muito de comparar a nossa mente a um copo de água, né? Você tem um copo de água limpa e um copo com água suja. Esse copo de água suja faz de conta que é a sua mente. Você quer se livrar de todo aquele pensamento, todo aquele sentimento que não vem de Deus. Para você encher esse copo de água suja com água limpa, você tem que derramar a água que já tem nele para encher ele com água limpa. Então, você imagina derramando essa água limpa dentro desse copo de água suja, ele vai ficar transbordando, jogando para fora aquela água suja até que fique só a água limpa dentro dele. Então, assim é com a nossa mente. À medida que eu vou buscando as coisas de Deus, me enchendo das coisas de Deus, buscando a face de Deus, tendo mais intimidade com Ele, todo pensamento, sentimento que é contrário ao coração de Deus vai saindo. Aos poucos, repito, pode ser um processo longo e muitas vezes doloroso, mas vai saindo. Aos poucos vai saindo, até que você vai se encher mais e muito das coisas de Deus. E vai passar a conseguir controlar o que você sente, controlar o que você pensa. Repito, pode não conseguir evitar certos pensamentos e sentimentos, mas controlar, sim. Quem governa a sua vida? As suas emoções ou Deus? Quem te domina? Os teus sentimentos ou Deus? Os dois não pode. Ou Deus ele te governa, né? Você tem o seu ser cativo a ele, ou os seus sentimentos te dominam, ou as suas emoções te dominam. Cada vez que nos aproximamos mais de Deus e temos um relacionamento mais profundo com Ele, purificamos um pouco mais a nossa mente. Nossos sentimentos, emoções se alinham um pouco mais à vontade de Deus. Consequentemente, podemos ter cada vez mais controle do que sentimos,
pois nossos sentimentos e emoções gradativamente se tornam cativos a ele. Então, precisamos estabelecer limites ao que sentimos. É preciso dizer para nós mesmos: chega, eu sinto isso, mas eu não quero isso. É preciso que muitos de nós olhemos no espelho e digamos: chega, eu sinto isso, mas eu não aceito isso, né? Uma coisa é você sentir o que sente, é você ter determinada emoção, determinado pensamento. Outra coisa completamente diferente é você aceitar esse pensamento, você aceitar essa emoção, você aceitar esse sentimento. Você pode não conseguir evitar, mas você pode... mas o poder de aceitar, continuar com aquele sentimento, aí já cabe a você. Cabe a mim, cabe a você, né? O processo para a gente conseguir controlar os nossos sentimentos e emoções pode ser longo, como eu falei, e doloroso. Mas ele é possível, porque o Senhor da nossa vida precisa ser Deus, e não os nossos sentimentos e as nossas emoções. Precisamos, muitas vezes, correr atrás da metanoia, que é a mudança de mente, e não esperar que ela caia do céu, né? Como muitos acham que eu vou mudar a minha mente assim, da noite para o dia, eu vou, né, tudo que eu sentia antes, amanhã, quando o sol nascer, eu não vou estar mais sentindo, né? Sei lá, a partir de tal dia, vai acontecer uma mágica, não sei como que eu vou mudar, eu não vou mais ter essas emoções, eu não vou mais ter esses sentimentos, pensamentos. Isso pode acontecer? Pode, né? Se Deus quiser, Ele é Deus, né? Mas na grande maioria das vezes envolve um processo que pode ser longo e doloroso. Mas é possível, sim. Se todos nós transformássemos tudo o que sentimos em atitudes, o mundo ele estaria pior do que já é. Já pensou? Eu sinto isso mesmo e eu vou fazer isso mesmo. Eu penso isso mesmo e eu vou fazer isso. Né, eu tenho isso dentro de mim e eu vou fazer isso e tal. Se todo mundo fizesse tudo o que pensasse, né, transformasse todas as emoções que tem em atitudes, o mundo estaria pior do que ele é hoje. Por isso os limites existem para nos proteger e para proteger as outras pessoas também, né? E há quem diga que ser feliz é o que importa, né? Mas a palavra de Deus já diz que há caminhos que para o homem parecem bons, direitos, retos, né? Mas que no fim levam à morte, né? Os nossos sentimentos também precisam de limites, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Precisamos ter cuidado com nossas emoções para com as outras pessoas. Esse é o último ponto, né, que eu queria comentar. Que muitos ainda têm aquele pensamento de que eu sou assim e vou morrer assim, né? Aqui a gente chama de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, e eu sou assim e é isso, né? Justamente. É que eu não queria cantar a música aqui, mas a gente... Vocês estão entendendo? E eu não estou falando, novamente, de não cristãos. Eu estou falando de cristãos. Que, eu tenho esse jeito, né? Eu sinto isso mesmo, eu penso assim mesmo, eu tenho essas emoções mesmo, e eu sou assim, pronto, acabou. Eu acho que... enfim, é perigoso, né? Pensar assim, mas tudo bem. As minhas emoções não podem causar qualquer tipo de dano ao meu próximo. Aquelas pessoas que têm um temperamento, né? Que têm as emoções bem
afloradas, chegam a ser agressivas, né? Você não consegue nem sentar 5 minutos com aquela pessoa porque ela é uma pessoa difícil de você se relacionar com ela. Essa pessoa, ela precisa rever os seus conceitos, se ela se diz cristã, porque as emoções dela estão afastando as pessoas dela, ao invés de aproximar e, consequentemente, levar essas pessoas para mais perto de Jesus. Eu fiz uma enquete na, no Instagram da gente e teve umas respostas que renderam, mas foi bom. Deixa eu colocar aqui para a gente dar uma olhadinha. A primeira pergunta que eu coloquei no nosso Instagram da Web TV foi:
Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O João quer saber se após se vacinar pode parar de usar máscara. João, ainda não. Mesmo depois de ser vacinado, você vai precisar utilizar a máscara. A vacina protege principalmente, mas ainda não impede a transmissão. Por isso, ao sair de casa, use máscara. Evite aglomerações e lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Para saber mais sobre a vacinação contra a Covid-19, acesse gov.br/saúde. Ah, lembre-se de baixar o Conect SUS Cidadão no seu celular. Ele é a sua caderneta nacional digital de vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só. Num país que tanto produz e, ao mesmo tempo, tanto desperdiça, com milhões de pessoas passando fome. Então, assim, se a gente pegar um cenário global, hoje 1/3 do que é produzido no mundo, ele vai pro lixo. E o pior,